Abra ou ligue a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós faremos uma leitura, talvez, do texto mais conhecido e explorado de todo o livro do Deuteronômio. Esse livro do Deuteronômio cabe uma pequena contextualização. O que quer dizer Deuteronômio? É a junção de duas palavras gregas que significam literalmente segunda lei. Deutero, segundo, nômio, vem de lei. Mas a questão não é que aqui existe uma segunda lei a ser acrescentada. Mas a ideia aqui, então, é de uma repetição da lei. Uma repetição da lei. E o que está acontecendo aqui, meus queridos? O povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. E foi uma jornada difícil para eles. Desde que eles saíram do Egito foram 40 anos. Uma geração inteira que saiu do Egito morreu no deserto. Aqueles que estavam entrando na terra prometida, muito provavelmente, não eram capazes de discernir quando aquela primeira lei foi dada no Monte Sinai. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós não conseguimos entender as diferenças de tempo entre uma coisa e outra, porque, poxa vida, algumas páginas, mas essas algumas páginas foram 40 anos. Muito provavelmente os pais que receberam a lei no Sinai, e os filhos talvez eram muito pequenos, alguns talvez até nem mesmo tinham nascido. Então, antes de entrar na terra prometida, o Senhor ordena que Moisés reúna novamente todo o povo e faça uma rememoração, faça uma repetição de toda a lei que fora dada durante todo o período no deserto. E isso era importante, porque as bênçãos atreladas à terra prometida estavam atreladas à observância destas leis. Então, Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 4 e 9, que são os mais conhecidos, eu gostaria de ler com você, gostaria de convidá-lo a acompanhar a leitura, seja na sua Bíblia, na Nova Versão Internacional, ou seja aqui mesmo na projeção. Mas ouça com muita atenção o que diz a palavra de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Conversem sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Esse daqui é o resumo de toda a lei. Não se engane, não é a primeira lei que aparece no Deuteronômio. Ele já começou a recitar algumas leis. Dá uma passeada na sua Bíblia aí e você vai ver que um pouquinho antes nós temos a repetição dos 10 mandamentos. Dá uma passeada na sua Bíblia aí e você vai ver que desde o capítulo 3 do Deuteronômio, o Senhor está repetindo leis e retrabalhando verdades com aquele povo. Mas esse pequeno trecho é o que nós chamamos de resumo de toda a lei. Nós não. Jesus disse que é o resumo de toda a lei. Ame ao Senhor. E as próximas leis vão se referir a amar e cuidar do seu próximo. O Senhor Jesus, quando foi indagado, ele disse, essas são as leis. É assim que se resume as leis e é assim que se resumem os profetas. E é por isso que Jesus disse, então, estas palavras vocês precisam ouvir. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no começo deste trecho, porque o começo desse trecho é muito importante. Ele diz, ouça, Israel. Ouça, ó Israel. Ouça, povo de Deus. Essa palavrinha aqui, Shema.
shema no hebraico era muito mais do que apenas o verbo ouvir. Shema era uma ordem, era um imperativo. Preste atenção, ouça. É uma atitude, ouça, ó Israel. E é tão importante que no livro do Deuteronômio ele vai aparecer 91 vezes o verbo ouvir, a ordem ouça, 91 vezes, em poucos capítulos. O Senhor não está aqui dando uma sugestão para o povo. O Senhor está dizendo: a vida, a saúde, o bem-estar, a prosperidade e, em última instância, a salvação de suas almas está no ato de vocês ouvirem as minhas palavras. E é interessante porque quem está falando aqui? É Moisés que está falando. Porque ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Moisés está trazendo a palavra de Deus, está trazendo a lei de Deus para o povo. Não muito diferente, mas guardadas as devidas proporções. E se você der uma risada muito alta, eu vou até ficar meio chateado. Guardadas as devidas proporções é o que está acontecendo aqui. Eu trago a palavra do Senhor para vocês e digo: ouça, ouça, ouça. E por que isso, meus queridos? Se você se lembrar da história do Êxodo, você vai se lembrar que o povo de Israel não foi salvo porque obedeceu à lei. Você lembra do povo de Israel no Egito? Você consegue se lembrar de alguma passagem parecida com: olha, eu vou visitar vocês no Egito e eu vou dar para vocês uma série de mandamentos, eu vou dar uma constituição federal de Israel para vocês. E se vocês forem impecáveis em todas essas leis, eu volto para o Egito e aí eu me acerto com o faraó. Mas desde que vocês sejam fiéis. Foi isso que aconteceu? Definitivamente não foi isso que aconteceu. O Senhor os liberta. O Senhor os liberta e os chama para ser o seu povo. E a partir de então, já sendo libertos e já sendo do povo de Deus, o Senhor os entrega leis, mandamentos, diretrizes de vida. E como que foi essa entrega? O Senhor leva o povo até o pé do Monte Sinai. E a visão é aterrorizante. A Bíblia descreve que o monte tremia e fumegava. O monte não era algo básico, assim, que deu um tremorzinho durante o dia. O monte continuamente tremia. O monte fumegava como se o próprio monte estivesse pegando fogo. Do monte saíam raios, relâmpagos e trovões. Em volta do monte, uma densa nuvem negra. Tudo, o cenário perfeito do que nós chamamos, mas se você frequenta as nossas aulas de quinta-feira, você sabe que isso é muito complexo, do que nós chamamos de apocalipse. O mundo vai acabar. De repente, Moisés fala assim: vamos lá, vamos receber a lei do Senhor. Sabe o que o povo fala para Moisés? Nós não vamos. Vá você. Vá você, Moisés. Suba você. Se aqui no pé do monte a gente já está com medo, não, que isso? Vá você, veja o que Deus quer, desça para nós e depois fale. E aí aparece esse verbo: fale para nós e nós ouviremos. Então aqui nós vemos claramente que na história do povo de Israel, o povo de Deus precisava de um mediador. E isso é verdade porque até o próprio Senhor fala para Moisés: Moisés, o povo tem razão, não deixa esse povo subir no monte não. Traz, ó, aqui está o monte, pisou para cá, morreu. Era tão sério que o Senhor diz o seguinte: e não é só para pessoas não. Passou animal, morreu. Deixou seu cachorrinho solto, o que ali, guardadas as devidas proporções, era mais fácil de ser uma ovelha, né? Deixou seu animalzinho solto, o seu animalzinho passou para dentro do monte, o que acontece com o animalzinho?
Churrasco. Churrasco. O povo diz, Senhor, nós não vamos. Deus diz, Moisés, eles não vão vir mesmo, e eu não quero que venha. Você percebe que ali existe, então, uma situação onde é incompatível a realidade de Deus conversando com o seu povo? Deus não quer conversar com o seu povo porque Deus não se mistura com o pecado. O povo não quer conversar com Deus porque o povo está morrendo de medo da justiça de Deus. Então, os dois lados da moeda elegem um mediador. Moisés, se alguém tem que subir no monte para receber a palavra de Deus, se alguém tem que passar medo, se alguém tem que chegar no vale da sombra da morte, se alguém tem que ouvir de Deus as palavras, é você, cara. E nós vamos ficar aqui no pé do monte até você voltar. Quando você voltar, nós ouviremos. Meus queridos, isso não é diferente nas nossas vidas. O povo de Deus continua precisando de um mediador. O povo de Deus continua precisando de um mediador porque nós continuamos em pecado. O nosso coração não é diferente do coração do povo de Israel, na sua natureza. Na sua natureza, nós somos tendenciosos para o mal. Na sua natureza, nós queremos a nossa própria vontade, nós queremos o nosso próprio gosto. Então, ali, o povo de Israel está se assemelhando a nós, ou nós estamos olhando para a história de Israel e falando, nossa, conosco não é diferente. Mas qual é a realidade que nós vemos por trás disso? Você não é autossuficiente para a sua vida. Imagine só, o povo entra no deserto e eles não sabem para onde ir. Então o Senhor diz, eu vou guiá-los. Eu vou guiá-los com uma coluna de nuvem, eu vou guiá-los com uma coluna de fogo. A coluna de nuvem protege do sol durante o dia, porque eles não são capazes de se proteger do sol. A coluna de fogo os aquece à noite, porque o deserto é lugar de extremos. Muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. O povo não consegue comer sozinho, a ponto do Senhor dizer, eu tenho que fazer com que pão desça do céu. Eu vou ter que enviar carne para ele todos os dias. O povo não consegue sozinho encontrar água em meio ao deserto. Então o Senhor fala, olha, eu vou ter que tirar água da pedra para que vocês bebam. E agora, a hora que chega no momento onde o povo fala, Senhor, queremos saber a sua vontade. Precisamos conhecer a sua vontade. E isso é uma realidade para todos nós. Como que nós vamos obedecer a Deus se nós não conhecemos a vontade de Deus? Mas até mesmo para conhecer a vontade de Deus, o povo fala, Moisés, nós descobrimos que nós somos completamente incapazes de nos achegarmos à presença de Deus para conhecermos a sua vontade. E nós também somos assim. Nós não somos autossuficientes. A ideia de que você pode ser um discípulo de Cristo sozinho foi uma das mais arranjadas e perversas mentiras que o diabo inventou. E a gente engole, a gente aceita. Eu sou cristão. Ah, é? E você faz parte de uma comunidade? Não, eu sou cristão sozinho. Em casa eu oro, em casa eu leio a palavra, em casa eu canto hinos. Sério? Sério que você acha que é autossuficiente? A palavra de Deus vem ao nosso coração dizendo, olha, a ideia de autossuficiência que nos é proposta hoje, ela é para lá de diabólica. O Senhor nos criou para a comunidade. O Senhor nos criou para vivermos em união. Tanto é que quando o Senhor cria Adão e coloca no Éden, ele fala, não está bom. Sabe por quê? Porque Adão não é autossuficiente. Mas a questão principal é que nós, além de não sermos autossuficientes individualmente, nós, como povo de Deus, assim como Israel, não temos a capacidade de nos achegarmos a Deus por nossas próprias forças. Quando nós nos deparamos com a vontade de Deus, nós trememos, nós damos 3 passos atrás, nós falamos, não dá para se acertar com isso. Não dá para subir nesse monte. Quando nós percebemos como o Senhor trata os pecadores, quando nós percebemos que Deus é um Deus justo, que não tolera o pecado,
E aí olhamos ao nosso próprio coração e vemos esse coração contaminado com o pecado da nossa natureza humana. Não existe outra resposta para nenhum de nós que não seja: ai de mim, estou perecendo, eu vou morrer. Eu vou morrer porque Deus é justo e eu sou pecador. Mas aqui vem a graça do Evangelho. Moisés media o relacionamento entre o povo e Deus, como uma figura daquele que viria, como uma espécie de desenho didático para o povo de Israel, dizendo: olha, preste atenção, vocês não vão conseguir sozinhos, preste atenção, povo de Deus, vocês não vão conseguir sozinhos, vocês precisam de um mediador, vocês precisam de alguém que saia do meio de vocês e se coloque na presença de Deus com a sua natureza. Se coloque na presença de Deus e diga: Senhor, eu vou intermediar esta situação. É por isso que nós temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo sai do meio de nós. Perceba a graça do Evangelho. Jesus Cristo é o homem que levanta as mãos e diz: eu vou subir no monte, eu vou suportar a ira de Deus, eu vou suportar o amedrontamento, eu vou suportar o terror do que é uma pessoa carregada com os pecados se chegar diante de Deus. Mas Deus, como pode isso? Jesus não tinha pecado, mas Jesus se achega diante do Pai com os nossos pecados nas costas. E agora a Bíblia fala que nós temos um advogado diante do Pai. Agora nós temos alguém como nós. Sim, Cristo é Deus, mas Cristo é Deus encarnado, Cristo é homem. E agora este homem que foi tentado no que fomos tentados, que conhece as nossas paixões, que conhece as nossas dores, ele diz: eu sei o que vocês sentem e eu sei o que o Pai quer. Eu posso chegar diante de vocês e falar: a vontade do Pai é esta. Então Cristo vence a morte e nos entrega a vontade do Pai para a vida do seu povo. E agora nós, assim como o povo de Israel, nós podemos dizer assim: fala, Senhor, nós estamos te ouvindo. Senhor, nós estamos te ouvindo. Fale a verdade. E então Ele nos fala a verdade através do Espírito Santo. Nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. A verdade de Cristo, que subiu não no Monte Sinai, mas subiu no Monte Calvário, carregando os nossos pecados sobre si. Essa verdade de que Cristo desceu à sepultura como prova de que Ele levou os nossos pecados até as últimas consequências, até o pagamento do justo juiz. A prova de que esse Cristo levantou dos mortos. A ideia é tão parecida que o que acontece quando Moisés demora no Monte Sinai? O que o povo fala? Gente, Moisés morreu. O povo de Israel acha que Moisés morreu, justamente porque o povo de Israel percebe: Deus não lida bem com o pecado. Moisés morreu. Vamos dar um jeito aqui. Vamos eleger um outro líder, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer alguma coisa. O que Jesus diz? Jesus diz: olha, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Cristo também morreu, o povo de Deus também olhou para Cristo e percebeu qual é o salário do pecado quando este pecado se achega diante de Deus. Mas assim como Moisés desce do monte, mesmo quando o povo achava que Moisés estava morto, Jesus levanta da sepultura e diz: eu estou vivo e agora eu trago para vocês a vontade de Deus. E agora eu digo para vocês: ouça, Israel,
Ouça, Israel, você não é autossuficiente, você precisa de alguém para se chegar diante de Deus. Você não é autossuficiente, você não sabe o que Deus quer pelas suas próprias vontades. Você não é autossuficiente, o teu trabalho não consegue ser tudo que a tua vida precisa. O teu relacionamento não consegue ser tudo que a sua vida precisa. Os teus filhos não conseguem ser tudo que a sua vida precisa. Você precisa de alguém, de um representante nos céus. Cristo se coloca diante de você dizendo: eu sou o mediador. Ouça, Israel. Essa verdade faz uma diferença tão grande nas nossas vidas, que nós podemos nos ajoelhar, nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu não aguento, eu fui tentado. E Jesus diz: Pai, eu sei o que é ser tentado. Eu sei o que ele está passando. Nós chegamos diante de Deus e dizemos: Deus, eu estou completamente angustiado. E ao lado de Deus existe um homem, Cristo, o homem, dizendo: Pai, eu sei o que é estar angustiado. Eu sei o que ele precisa. Nós chegamos diante de Deus e falamos: Deus, eu estou com medo. E um Deus do lado. O Deus homem diz: Pai, eu passei medo. Eu sei o que é. Nós chegamos: Deus, eu me sinto abandonado. E Jesus cochicha aos ouvidos do Pai: eu sei o que é se sentir abandonado, perdido, sem ter o que fazer. Senhor, nós temos um advogado, nós temos um mediador. Não caia na conversa do diabo de que você é autossuficiente, desprezando a mediação do Deus homem. Entregue a sua vida a Jesus e diga: Jesus, tu és tudo o que eu tenho. Eu só tenho a ti. Eu só tenho a ti, nós cantamos. E aí sim, nós estaremos com a mediação de Cristo, preparados para ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas. E sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Antes de todas as coisas, ele diz: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, ó Israel, eu estive diante de Deus e eu sei o que Ele quer. Ele quer que vocês reconheçam que não existe outro Deus além dele. Ele quer que o povo de Deus abandone os deuses do passado e do futuro. Você consegue se colocar no meio do povo de Israel e vir de uma cultura completamente idólatra? Às vezes nós achamos que os egípcios adoravam um Deus diferente. Não, os egípcios adoravam um panteão de deuses diferentes. E se você for olhar bem, cada praga do Egito parece combater o poder de um falso Deus. Então quer dizer que o rio Nilo é um Deus para vocês, então ele se torna em sangue. Então quer dizer que existe um Deus que se apresenta a vocês numa forma de uma rã, então virá um enxame de rãs para vocês. Eu acho que enxame não seria a palavra mais correta. Muitas. Então quer dizer que existe um Deus que protege e consagra os seus primogênitos? Vamos ver qual Deus é mais forte. Então, aos olhos de Israel, o Senhor, Deus de Israel, vai destruindo Deus por Deus dos egípcios diante dos olhos dele, para dizer o seguinte: quem é que pode se igualar a mim? Quem é que pode ser como eu? Existe Deus como o nosso Deus? Então aqui vem a primeira vontade de Deus para o seu povo. Deus quer que eles abandonem os deuses do passado. Não caiam na tentação de trazer para a terra prometida os deuses do passado. Eles não são nada. Eles são deuses falsos. Olha, vocês vão entrar numa terra dos cananeus, dos jebuseus,
dos girgazeus, dos heveus, dos fariseus, etc, etc, etc. Sabe o que mais tem nessa terra? Deuses. E sabe o que vocês precisam lembrar, povo, antes de entrar na terra prometida? O povo de Deus precisa lembrar de que o nosso Deus é o único Senhor. Ai, ainda bem que nós não passamos por isso. Ainda bem que nós não somos um povo idólatra, não é mesmo? Adoramos apenas Deus. Somos mestres em ver a idolatria do outro. Olhamos para outras religiões e acertadamente dizemos: olha, isto é idolatria. Isso é um outro Deus tentando tomar o lugar do seu Deus. Mas a ordem do povo de Deus para Israel não era que Israel extirpasse os deuses daquele povo. Ele fala, olha, para vocês esses deuses, não. Vocês não vão aceitar esses deuses porque esses deuses são falsos. Esses deuses são representações pequenas, falhas do meu poder e da minha autoridade. A ordem não era converta o povo que vocês vão entrar na terra. A ordem era não aceite os deuses. Sabe por quê? Porque nós temos uma natureza que procura deuses o tempo inteiro. Então a vontade de Deus para nossas vidas é de que nós não devemos e não podemos servir a deuses falsos. Não, pastor, quanto a isso eu estou tranquilo. Graças a Deus o Senhor me salvou e eu sei que Deus resolve as minhas questões. Eu adoro somente a Ele, o meu coração é só dele. Talvez essa certeza venha de uma definição incorreta do que é um falso Deus. Eu gosto da definição do pastor já falecido, pastor americano Tim Keller, que ele diz o seguinte: um Deus falso é qualquer coisa ou pessoa que se coloque numa posição da sua vida em que a sua vida se torne impossível sem ela. Uau! Isso é muito maior do que a gente pensa. De repente, aos olhos dessa definição, o teu casamento pode ser a grande bênção de Deus para a sua vida, ou o seu casamento pode ser o grande ídolo do seu coração e o grande falso Deus que te impede de adorar ao seu verdadeiro Deus. Como assim? Se eu começo a colocar o meu cônjuge ou o bem-estar do meu casamento acima da vontade de Deus para a minha vida e começo a colocar ele como coisa indispensável para a minha vida, coisa pela qual a minha vida está sustentada, alicerce de todo o meu bem-estar aqui nesta terra, você criou para si um falso Deus. E ele é perigoso porque ele não parece um falso Deus. O diabo tem a artimanha de transformar as coisas boas e belas que Deus deu em pecados gravíssimos contra esse próprio Deus que deu. A maternidade pode ser a sua grande pedra de tropeço. Os filhos são bênçãos de Deus. Os filhos são heranças do Senhor. Mas quando a nossa vida passa a girar em torno deles, da vontade, do desejo, da necessidade deles. E a partir do momento que a nossa vida se torna indispensável sem eles, acabamos de entronizar os nossos filhos no trono do nosso coração. E então, de repente, nós estamos dizendo: ouça, ó David, a vontade do seu filho e o bem-estar da sua filha é o único Senhor. Isso é tão comum. Converso com algumas pessoas, às vezes, que a pessoa fala assim: gostaria muito de ir na igreja, pastor. Nossa, meu coração arde de desejo de ir na igreja, mas meu filho tem futebol de manhã. Puxa vida, que pena. E aí você pergunta: quem ganhou essa guerra de deuses? O filho. O filho ganhou essa guerra de deuses. Senhor, eu sei que Deus falou que não é para o meu filho fazer isso. Mas meu filho declarou a vontade dele. E então eu coloquei na balança a vontade de Deus e a vontade do meu filho. Adivinha quem ganhou?
esse Deus aqui, o meu filho. O teu emprego pode ser um Deus falso na sua vida. Pelas mesmas circunstâncias. Não, o meu emprego é tudo na minha vida. Eu não tenho vida sem o meu emprego. De várias formas. Eu não estou falando apenas financeiramente, mas eu estou falando de autorrealização pessoal. Você já chegou para uma pessoa e perguntou: quem é você? Sabe qual é a primeira coisa que ela vai responder? O que ela faz. Adriana, quem é você? Eu sou professora. Opa, nossa, que estranho. Por que você não falou antes? Eu sou filha de Deus. Quem é você? Eu sou engenheiro. Eu vejo pessoas justificarem a ausência da comunidade cristã por causa de trabalho e achando que é um motivo justificável. Pastor, não estive no domingo à noite porque eu troquei de turno e agora eu estou trabalhando à noite. Eu estou trabalhando no domingo. Nossa, você está trabalhando no domingo? Tudo bem, e você conseguiu algum outro dia da semana estar em comunhão com os irmãos? Não, agora a minha folga é na terça-feira. E nenhuma comunidade cristã perto de mim faz alguma coisa na terça-feira. Não tem um culto na terça-feira. Aí eu falo, puxa vida. Vontade de Deus, que você viva em união com seus irmãos no corpo de Cristo. Vontade do seu outro Deus. Trabalhe, dedique sua vida. Quem ganhou? Não, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Eu falei, com certeza, eu sei disso. Você tem que trabalhar. Mas você tem que trabalhar nesse emprego, nessas condições. De repente, o teu emprego, de repente o dinheiro virou um ídolo na sua vida. E você segue a vontade dele. O que ele mandar você fazer, você faz. Quando você segue a vontade de uma coisa ou pessoa, faz e dedica a sua vida a tudo que ele manda você fazer, o nome disso se chama servidão, devoção. Deus requer isso de nós. Mas muitas vezes o emprego requer isso de nós também. E nós achamos que é super válido. Posso falar um último aqui para nós? Nós poderíamos ir ao infinito. João Calvino diz que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. É linha de produção acelerada aqui. Mas eu vou falar só mais um. E talvez o mais grave. Você pode ser um ídolo na sua própria vida. O teu próprio coração pode ser um ídolo na sua vida. Ai, pastor, eu não faço isso porque eu não concordo. Então quer dizer que você só faz o que o seu coração concorda? O nome disso se chama ídolo. Pastor, eu não faço isso porque eu não me sinto bem. Então quer dizer que você só faz o que esse seu ídolo aprova e o que causa felicidade a esse seu ídolo? O nome disso se chama idolatria. O nome disso se chama um falso Deus. Mas sabe qual que é a questão principal dos falsos deuses? Eles oferecem maravilhas para nós. Mas eles nunca entregam as maravilhas que eles prometem. O casamento, os filhos, o emprego, a tua própria vontade. Todos esses nos oferecem maravilhas. Você vai ser uma família modelo. Teus filhos vão ser exemplo para os outros filhos. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ter uma casa nova, um carro zero, uma segunda casa de aluguel, uma terceira casa de aluguel. Você vai viajar o mundo. É maravilhoso, mas quanto mais você serve esse Deus falso, menos ele te oferece. Esse Deus não tem poder de salvar a tua alma. E aí você vai ficando aterrorizado, porque você, sem perceber, devotou a tua vida para um Deus que não te oferece salvação. O que Deus queria dizer ao povo de Israel é o que Deus está dizendo a nós hoje pela manhã. E então, é meu papel dizermos a vocês e a mim mesmo: ouça Israel, o nosso Deus é o único Senhor, a única vontade que deve ser seguida sem restrição, a única vontade que deve ser procurada sem qualquer tipo de impedimento é a vontade de Deus. O único que não deve ser questionado, o único que não deve ser colocado na balança é o seu Deus que te salvou. Do resto, absolutamente todas as coisas precisam ser ponderadas, precisam ser balançadas, precisam ser verificadas pela vontade do teu Deus. Falamos disso na semana passada, quando nós estávamos falando das resoluções de Ano Novo. Resoluções de Ano Novo são a forma que nós pedimos aos nossos deuses os 10 mandamentos deles, percebeu?
Não, o que vai guiar o meu ano novo? Eu quero fazer isso, 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 isso. A pergunta é, o que Deus quer fazer com você? E o que Deus quer que você faça neste ano novo? Em 2025, você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, vamos ver se a gente conseguiu cumprir o que deveria, o que o Senhor queria de mim. Vivemos numa época onde sequer sabemos o que Deus quer de nós. Achamos que a vontade de Deus é o esconde-esconde. A vontade de Deus não está oculta, meus queridos. A vontade de Deus está clara aqui nas Escrituras. O nosso problema não é falta de acesso, porque lembra, nós temos um mediador. O nosso problema é que o nosso coração é dividido entre vários deuses. A palavra de Deus vem ao nosso coração nessa manhã dizendo, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Coloque as coisas no seu devido lugar na sua vida. Casamento, bênção de Deus. Filhos, herança do Senhor. Emprego, trabalho, é maravilha de Deus, é obra de Deus nas nossas vidas. Bem-estar, saúde, alegria, paz, são todas coisas louváveis dentro e debaixo da vontade de Deus. E o Senhor continua dizendo para esse povo o seguinte, olha, já que vocês entenderam que o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não caia na tentação de ficar aqui tentando dividir o homem em tudo que o Senhor está falando. O Senhor está basicamente abrangendo tudo e dizendo, olha, ame ao Senhor com tudo o que você é, ame ao Senhor com tudo o que você tem, ame ao Senhor com tudo o que você faz. Esse é o correspondente veterotestamentário daquela verdade bíblica do Novo Testamento que nós já conhecemos. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Mas você percebe que o que foi proposto aqui, a primeira ordem, o Senhor deu duas verdades, vocês não são autossuficientes. Eu sou o único Senhor. Então prestem atenção na minha ordem. A primeira ordem, nós não tratamos ela como uma possibilidade de atitude. A primeira ordem não é faça. A primeira ordem não é haja. A primeira ordem não é se abstenha. A primeira ordem é ame. Amar, biblicamente, nunca foi um sentimento fora do nosso controle. Amar é um mandamento. Ame com atitudes esse único Deus. A realidade é que a obediência do povo a todas as leis que o Deuteronômio fala, a obediência era apenas fruto do amor do povo para com Deus. É por isso que Deus salva antes, para depois entregar a lei. O Senhor salva antes, porque antes de ser obedecido, Ele quer ser amado. Ele quer que a obediência nasça naturalmente dentro de um cultivo de gratidão pelo que se fez. Israel, já que eu os salvei quando vocês não mereciam. Israel, já que eu agi por vocês quando nenhum Deus agiu por vocês. Israel, já que eu estava lá quando ninguém estava. Israel, já que eu sustentei você quando ninguém te sustentou. Quando todos te abandonaram, eu estava lá, Israel. Eu te guiei, eu te sustentei, eu te criei, eu te guardei, eu te gerei. Eu te trouxe para perto de mim. Agora, Israel, em resposta a tudo isso, ame o Senhor, o seu Deus. A resposta do amor não é uma resposta sentimental. Não é uma resposta de levantar as mãos e dizer, Senhor, eu te adoro por tudo que o Senhor fez, obrigado por tudo. A resposta do amor é um amor no sentido de abnegação da própria vontade. É o amor que Jesus nos ensina. Como que Jesus prova que Ele nos amou? Ele se entregou por nós. E agora Ele diz, amem, amem.
Amem com todas as áreas da sua vida. Amem com as áreas físicas. Como nós dissemos aqui, como o culto nos ensina domingo após domingo. O momento de oração deve ser ligado pelo amor. Você não fala com Deus porque um sacerdote que se veste diferente veio diante de você, levantou as mãos e disse: você está autorizado a falar com o seu Deus. Você fala com o seu Deus porque você ama. E então, o mandamento orem sem cessar se torna algo tão natural, porque se você ama, você quer contato. Se você ama, você quer proximidade. Se você ama, você quer agradar. Adore a Deus com todas as coisas, diz o pastor, não é verdade? Aí as pessoas falam assim: lá vem o pastor pedir dinheiro. Que erro. Que erro é você achar que o Senhor não tem nada a ver com a tua vida física. Adore a Deus com todas as suas forças. Como o teu trabalho pode amar a Deus? Se alguém te perguntasse: me prova que você ama a Deus através do seu trabalho, como você provaria isso? Me prova que você ame a Deus acima de todas as coisas que você tem. O ato de ofertarmos, dizimarmos, é um ato didático. É um ato de gratidão, de louvor. O ato de trabalharmos legitimamente, debaixo das leis que nos são propostas, é um ato de amor e gratidão. O ato de aceitarmos nos submeter aos nossos patrões é um ato de amor a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, vocês que trabalham, obedeçam aos seus patrões como ao Senhor. Adore a Deus e ame a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem. Nós devemos expressar a nossa gratidão amando, então, e obedecendo a Deus. O Senhor Jesus, ele leva essa questão muito a sério. Quando algumas pessoas começam a falar de amor para ele, ele diz assim: presta atenção, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E então Jesus diz algo que deve ser a nossa preocupação dia após dia. O nosso Deus diz: não foram vocês que me amaram primeiro. Eu amei vocês. E de repente, sabe o que ele diz? Se vocês me amassem, obedeceriam os meus mandamentos. O obedecer a Deus não é um obedecer a Deus para cumprir pré-requisitos para uma salvação. Lembre-se, o Senhor deu a lei depois que tirou o povo do Egito. Obedecer a Deus é ato de amor. E às vezes nós nos encontramos com pessoas que juram que amam a Deus. Elas nem conhecem os mandamentos de Deus e muito menos os praticam. Então o Senhor diz: não, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. O nosso amor é expresso em obediência e em adoração exclusiva ao nosso Deus. Por isso que ele diz: você vai amar a Deus de todas as formas possíveis e imagináveis. E por último, ele diz o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Como eu disse, a gente perde um pouco a noção do tempo. O Deuteronômio é uma repetição da lei que aconteceu dentro de pouco tempo. E aqui nós estamos numa frase, como se fosse assim, ó, tudo que está nesse livro esteja em seu coração. Já que vocês me ouviram, já que vocês me amam, vocês precisam conhecer os meus mandamentos. E então, ele começa a fazer algo tão interessante com o povo, porque ele começa a dizer que o amor e a obediência precisam ser integrais em todos os momentos, em todos os lugares da vida. Ele começa a fazer algo muito interessante. Sabe o que ele faz? Ele diz o seguinte: olha, primeiro de tudo, vocês precisam ensinar aos seus filhos. Então ele começa a fazer, olha, tanto para você, quanto para os outros que estão perto de você. A lei precisa estar diante de vocês. Aí, ele começa a fazer uma comparação de tempo para dizer que a lei do Senhor precisa estar diante de nós a todo tempo. Aí ele fala: presta atenção, você vai
meditar nela, você vai pensar nela, você vai tentar obedecê-la ao levantar, ao deitar, ao sentar, ao levantar. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo aqui uma coisa que nós chamamos de merisma. Merisma é uma figura de linguagem. Sabe quando eu falo assim, por exemplo, de norte a sul do país, não tem mulher mais linda que a minha esposa. E ela não está aqui ainda, né? Tá aí, ô amor. Recebeu? Amém. De norte a sul do país. Não existe ninguém que eu amo mais nesse país igual a minha esposa. Eu estou dizendo assim que eu percorri todas as cidades, ou eu estou dizendo o seguinte, olha, dentro desses parênteses todos aqui, não existe. Ele está fazendo exatamente isso. Quando ele fala, olha, quando você precisa meditar na lei de Deus, quando você acordar e quando você se deitar, o que ele está dizendo? Todo momento. Quando ele está dizendo assim, olha, é para quando você sentar e é para quando você levantar, ele está dizendo todas as ações. Ações de descanso, ações de levantar e agir, ações de não fazer nada, ações de fazer tudo, quando você dorme, quando você acorda, quando você está andando pelo caminho, durante todo momento, já que eu sou o único Deus de vocês, e já que vocês me amam, vocês precisam conhecer os meus mandamentos, vocês precisam se dedicar integralmente. Ele faz até uma coisa que os judeus levaram ao pé da letra. Ele fala, olha, faz o seguinte, essas palavras, elas têm que estar diante dos seus olhos. Aí sabe o que o judeu literal falou? Quer saber? Eu entendi o que Deus quis dizer. Aí o judeu fez uma caixinha, onde ele pegava um rolo de pano, aí ele escrevia esse texto aqui. Ouça Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Do 4 ao 9, ele escrevia numa faixa de pano, enrolava e colocava na caixinha. E andava com a caixinha na cabeça. O texto fala o seguinte, você as atará na sua mão direita. Aí sabe o que ele fazia? Algumas vezes ao dia ele abria essa caixinha, tirava esse rolo e o que ele fazia? Enrolava na mão, recitando, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Eles fizeram literalmente. Eles fizeram uma caixinha para você andar na testa, porque o Senhor falou, isso precisa estar diante dos seus olhos. Eles fizeram uma faixa para enrolar na mão, porque o Senhor falou, isso precisa estar atado à sua mão direita. Aqui a gente nem precisa entrar no assunto se Deus mandou literalmente ou não, mas a questão principal, o grande ensinamento aqui era assim, ó, em todos os seus pensamentos, em tudo o que você for pensar. Lembra o Novo Testamento? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, nisso pensai. Em tudo o que você colocar a mão para fazer, a minha lei precisa reger a sua vida. Mais uma chamada para o livro do Apocalipse nas quintas-feiras. Você se lembra que no Apocalipse, o anticristo ele quer fazer um sinal na sua testa? E ele quer fazer um sinal na sua mão? Pois é. É porque o anticristo ele quer imitar Deus e ele quer que tudo que você faça, tudo que você pense, sirva ao Deus falso que você inventou. O que Deus está dizendo é o seguinte, é a minha lei que precisa estar na sua mente. É a minha lei que precisa estar no seu coração e precisa estar nas suas mãos. Cada coisa que você fizer e cada coisa que você tocar deve estar em contato direto com a minha vontade, com a adoração ao meu nome. Agora, vejam que maravilha. Nós falamos tanto de devocional. E aqui nós aprendemos que devocional não é algo que nós fazemos. Devocional é algo que vivemos. Nós estamos nas primeiras semanas de janeiro. E a pergunta que eu mais respondi, desde que estouraram um monte de rojão e falaram Feliz Ano Novo, pastor, me ajuda com o meu devocional. E aí a minha pergunta, para todas as pessoas que perguntaram, porque é ótimo responder pergunta contra pergunta, o que você entende por devocional? 100% das pessoas me responderam assim, pastor, é um momento do dia, que eu leio um capítulo da Bíblia, que eu faço uma oração. Se eu estiver inspirado, eu até canto, mas só se eu estiver muito inspirado. Isso é um devocional. E então, de repente, o devocional se tornou um item no seu checklist, sabe? Acordar, escovar os dentes, tomar um café, escovar os dentes novamente, trocar de roupa,
devocional. Aí você fala assim, fiz. Ufa, não preciso mais se preocupar com isso no restante do meu dia. A palavra do Senhor vem completamente o contrário para o povo de Israel. Fala, povo de Israel, presta atenção. É quando você se deita, é quando você se levanta, é quando você está no caminho, é quando você está fazendo alguma coisa, é quando você está parando de fazer alguma coisa, é quando você está se sentando, é quando você está se levantando, é quando você está conversando com o seu filho, e é quando você está sozinho. Em todo momento, seja em pensamento ou seja em atitude, a sua vida precisa ser devota a mim. Porque se não for devota a mim, é essa a grande questão, vai ser devota a alguém. Nós não somos seres neutros. Às vezes a gente pensa que assim, não, eu não faço devocional durante o meu dia, eu não tenho uma vida devocional, mas assim, eu também não sirvo nenhum outro. Serve, você foi criado para servir, você foi criado para devotar a sua vida a alguma coisa ou a alguém. Então, se o seu dia não está sendo devotado completamente a Deus, alguém está recebendo essa adoração. O que a palavra de Deus diz, ouça Israel, antes de você entrarem na terra prometida. Preste atenção no que eu vou dizer, Israel. Primeiro, você não é autossuficiente. Você precisa de mim, Jesus Cristo, o Deus homem à destra do Pai, intercedendo por você. Você precisa do Espírito Santo no seu coração, pelas suas próprias forças, você não vai conseguir. Ouça, Israel, eu sou o único Senhor. Eu sou o único que merece ser adorado, eu sou o único que merece ser devotado, eu sou o único que merece ser obedecido integralmente em todas as coisas que diz, pensa, faz ou quer. Ouça, Israel, eu sou o único Senhor. Me ame com tudo que você tem. Não me ame para receber o céu, não me ame para receber a salvação, mas me ame porque você recebeu o céu, me ame porque você recebeu a salvação. Não me ame para me atrair, me ame porque eu te atraí. Não me ame para que eu possa te amar, me ame porque eu te amei. Me ame em resposta de gratidão. Ouça, Israel, o Senhor é o único Senhor. Me ame de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e medite nas minhas palavras. Entenda e viva o que eu quero para a sua vida. Devocional não é algo que você faz, não é uma tarefa do seu dia. Devocional é o seu estilo de vida. O Senhor nos chama para um estilo de vida devocional, um estilo de vida regado e encharcado pela palavra e pela vontade de Deus, de uma forma que quer nós dirigimos, quer nós paramos, quer nós trabalhamos, quer nós almoçamos, quer nós deitamos, quer nós assistamos qualquer coisa, quer nós passeemos, quer nós fazemos qualquer coisa, nós conseguimos fazer isso encharcado da glória e da vontade de Deus. Tudo isso antes de entrar na terra prometida. Porque só é possível viver o que o Senhor preparou para nós quando nós entendermos todas essas coisas. Eu poderia chegar aqui e falar como vários pregadores têm a ousadia de falar. Este vai ser o melhor ano da sua vida. Não me atrevo. Mas eu posso dizer uma coisa. Antes de começar esse ano para valer, você precisa se lembrar dessas coisas. Você não é autossuficiente. O Senhor é o único que merece ser obedecido, adorado e honrado integralmente. Por isso ame ao Senhor com tudo que você é e com tudo que você tem e em tudo que você faz. E medite, devote a sua vida à vontade de Deus em todos os momentos, de todas as formas, com todas as pessoas, de todos os jeitos, seja em pensamento, seja em atitude, que a sua vida seja encharcada da vontade de Deus. Amém?